Episódio não recomendado para pessoas chatas pra caralho. Começa agora. Rage Cotidiano Podcast. Apresentado por Jonas. Pois bem, hoje é dia 12 de abril de 2019, sexta-feira, e Estúdio Móvel 14, acho que é o 14. Bem, de qualquer maneira vai estar aí na descrição, vai estar aí no título e vai dar pra ver bem. Vai estar escrito ali bem grandão, tá? E do jeito que for será, então vamos lá. Bem, antes de eu sair de casa, passou um carro de som lá na frente, convidando as pessoas pra ir no culto, pra ir na reunião, pra ir naqueles negócios de crente lá, eu não sei como é que eles chamam, culto, reunião, sei lá. Eu tava convidando pra ir lá, pra que um cara explicasse pras pessoas um negócio que tá escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro complicado de se entender, é um livro difícil. A pessoa não consegue entender bem a história ou a metáfora, enfim, o que está sendo dito ali. Então, eles chamam as pessoas para ir no culto, para ir na reunião, para que um cara que leu aquilo e entendeu, explique para elas. E em troca ele quer o quê? Em troca ele quer o dízimo. A grana, ele quer o dinheiro, porque afinal ele não leu aquilo dali e vai passar conhecimento de graça. Ele quer alguma coisa em troca. É que nem aquela Constituição brasileira. O cara vai ler e não entende nada. Quer dizer, tem palavras ali que o cara não entende, nunca leu, nunca escreveu, nunca ouviu. E tem que, sei lá, tem que entender aquilo. Aquilo ali é um negócio meio complicado. E é por isso que as pessoas pagam justamente um cara para entender aquilo dali que está escrito. Só que está escrito de uma maneira tão difícil de entender que tem que procurar uma pessoa para explicar o significado de uma palavra para que a pessoa possa entender a frase inteira, o contexto todo. A Bíblia e a Constituição são livros muito parecidos. São livros com palavras difíceis, onde a gente tem que procurar alguém que entenda para explicar pra gente. E daí isso daí acabou me lembrando que na semana passada apareceu uma mulher ali na frente de casa e começou a gritar lá no portão, começou a chamar alguém no portão. E eu achei meio estranho, porque é difícil uma mulher ficar me chamando. Na verdade ela não estava me chamando, ela estava batendo palma ali na frente para ver se alguém atendia ela. Aí eu disse, pô, vou lá ver qual é que é, né? Todo dia que uma mulher bate na nossa porta, vamos ver o que está acontecendo. Talvez, eu não sei, no fundo o homem ele sempre tem a esperança de que algo possa acontecer quando ele interage com uma mulher. E daí eu fui lá ver qual é que era. Assim, devo admitir, não vou negar que a mulher era bem atraente, era gostosa, tá? Quando falam da cor do pecado, imagina a cor do pecado. Era daquele jeito, morena, ela tava de saia, dava pra ver as pernas dela, dava pra ver as curvas dela. Era uma mulher bonita, uma mulher bem jeitosa, vamos dizer assim. Aí eu fui ali ver qual é que era. Aí eu disse, qual é que é aí? Vai mandando papo, que nem o Casagrande, sabe aquele meme que tem do Casagrande? O Casagrande fez um filme, cara, olha a loucura. O Casagrande chega na mulher e diz, qual é que é? Vai mandando. Eu cheguei nela, estilo Casagrande, e disse, qual é que é aí? Vai mandando. E daí ela disse, eu queria te convidar, eu vou te dar um panfleto aqui, posso te dar um panfleto? É a mesma coisa do que a pessoa perguntar, eu posso te fazer uma pergunta? Eu acho que tu já tá fazendo a pergunta. Aí ela disse, eu posso te dar um panfleto? Eu disse, bom, saí do conforto ali, vim aqui na rua e acho que sim, né? O que é? Ela me deu um panfleto, daí ela disse, eu quero te convidar para tu ir sábado na nossa reunião, porque lá a gente vai explicar por que Jesus foi crucificado. E daí eu fiquei pensando, tá, mas isso não está escrito na Bíblia? Quer dizer, as pessoas não sabem nem por que Jesus foi crucificado? Sabe? E a mulher era bem simpática, não vou negar. Eu fiquei até com vontade de convidar ela para tomar um café com leite. Eu só ia dizer para ela que o leite eu disponibilizava, o café ela ia ter que se virar. Mas a questão é que eu achei interessante a estratégia dessas igrejas. Na verdade não é igreja, dessas
É, igreja, né? Que tem a igreja quadrangular, a retangular, a quadrada. Eu achei interessante a estratégia deles de mandar uma mulher gostosa para bater de porta em porta, convidando para ir no culto para entender a palavra. Porque eu fiquei seriamente com muita vontade de ir, porque ela me convidou. Porque se outra pessoa tivesse me convidado, eu não teria ido. E eu, como já fui nessas igrejas aí, já fui nesse culto, nessa reunião, eu sei como é que é. E é uma puta propaganda enganosa. Porque eles mandam a gostosa te convidar e tu chega lá, as obreiras são tudo gorda, são tudo velha. Quer dizer, não dá. E outra que é um lugar que tem muita gente e as pessoas estão todas animadas. Tu tem que cantar, tem que dançar, tem que fechar os olhos quando canta, quando faz os negócios lá que eles mandam. Inclusive tem algumas igrejas assim, dessas quadrangular, retangular, enfim, que o pastor ele te confronta se tu não estiver dançando, se tu não estiver cantando. Agora feche os olhos e orem. Não sei o que, faça os seus pedidos e o caramba. Aí se tu não fecha os olhos, ele fica te confrontando. O irmão aí da esquerda, feche os olhos. Cara, eu não quero fechar os olhos. Me deixa. Cada um faz de um jeito, posso? Vamos, irmãos, todos cantando, todos pulando. Cara, eu não quero cantar, não quero pular, eu não pulo e não grito nem num show de rock. Por que tu acha que eu vou pular aqui no culto? Pera aí, cara, cada um é de um jeito, me respeita. Mas eu não devo negar que a estratégia dele foi boa. A estratégia dos pastores é boa, de mandar a gostosa. A gostosa com aquele ar de... Como é que eu vou dizer assim? De pureza com sedução. É, aquilo instiga, é motivador. O cara aí, só que eu sei como é que é lá, como é que funciona. E acabei não indo. E também, sem contar os inúmeros casos que tem de putaria na igreja. O pastor que come a obreira, o pastor que come a fiel, enfim, que no caso, se ela for comprometida, ela não é tão fiel assim. Mas por que disso? É impressionante também que a fiel, ou a obreira lá, a mulher, elas sempre dão pro pastor. Elas não dão pro cara que tá lá no meio cantando e orando. Elas dão pro pastor, porque o pastor é o cara que entende o que está escrito na Bíblia e transmite aquilo para os outros em palavras simples. E sem contar também que ele é o cara que recolhe o dinheiro. O dinheiro fica para ele, porque normalmente a igreja é dele. Então ele fica com dinheiro. E daí elas acabam se interessando mais. É só uma constatação, é um negócio que eu vejo bastante aí. E eu fiquei com vontade de ir, mas devo admitir que a estratégia deles é bem interessante, posso dizer até que é inteligente, mas é uma propaganda enganosa. E sobre as coisas que estão acontecendo aí durante a semana, ou que aconteceram durante a semana, eu acabei vendo uma manchete na internet que dizia o seguinte: Silvia Popovic emagrece 50 quilos. Eu não li o resto da manchete, nem o resto da matéria, mas eu olhei a foto da mulher, é aquela apresentadora de TV, a Silvia Popovic. O que tu imagina de uma mulher com esse nome de Silvia Popovic? Popô. Ou é uma mulher que tem a bunda grande, popô, tem gente que chama de popô, ou é uma mulher que deve ser enorme de gigante. Silvia Popovic, na hora eu me lembrei do hipopótamo. Silvia Popovic. Silvia Hipopótamo. Ou seja, não ficou muito distante do que ela realmente é. Gigante. Silvia Popovic. Aí a manchete era que ela, de alguma maneira, ela tinha emagrecido 50 quilos. Aí, na hora, cara, eu fiquei pensando, tipo, se eu fosse o jornalista que escreveu a manchete, porque na matéria tinha a foto dela. E, basicamente, eu não tinha visto diferença nenhuma. Sabe aquela pessoa que ela faz a bariátrica, ela faz o exame lá para diminuir o estômago e emagrecer, só que daí ela emagrece, só que fica com a cara gorda? Eu não vi muita diferença. Eu escreveria de outra maneira. Eu teria escrito: Silvia Popovic emagrece 50 quilos e, pasmem, continuou feia.
Eu também vi uma manchete que dizia que o Bolsonaro ele queria mandar as crianças pro espaço. Eu fiquei pensando no diálogo que eles tiveram para chegar nessa conclusão. Eu acho que foi uma falha na comunicação ali. Eu acho que o assessor do Bolsonaro entendeu a mensagem errado. O cara chegou nele e disse: Bolsonaro, a gente tem que criar um projeto para as crianças. É importante, as crianças são o futuro do país, são o futuro do Brasil. Ah, porra, não fode. Por mim, as crianças que vão pro espaço. Bom, essa ideia é boa, é boa. Eu vou publicar. Uma vez não. Até 2016 ali eu tive um blog, e nesse blog eu, enfim, fazia mais ou menos o que eu faço aqui no podcast. E daí eu lembro que estreou um programa na TV, aonde tinham uns humoristas lá e tal. E daí eu me lembro que uma hora um desses humoristas ele interrompeu o apresentador para fazer uma observação merda, mas merda pra caralho. Daí eu fui lá e comentei e disse: puta, mas que o cara interrompeu o programa, interrompeu o apresentador para fazer uma observação de merda. Eu não coloquei arroba, não coloquei nada. Inclusive isso daqui é um negócio que eu queria fazer em outro episódio para falar bem sobre esse assunto. Não coloquei arroba, não direcionei pro cara nem nada. Eu só coloquei a minha opinião. E daí, velho, o cara, ele de alguma maneira, ele deve ter pesquisado o nome dele no Twitter. Ele foi atrás de mim porque eu tinha feito um post sobre essa situação. Era só uma observação que eu achei a piada merda, que eu tinha achado a piada ruim. O cara foi lá no blog que eu escrevi e começou a me criticar. Ah, aliás, antes disso, a gente meio que discutiu no Twitter. Mas eu não sou hater do cara. Porra, eu sigo os caras que eu gosto. Pra que eu vou seguir um cara que eu não gosto? Isso aí é um negócio que não faz muito sentido. Eu não vejo muito sentido nesse tipo de coisa. E eu não direcionei nada pro cara, eu só coloquei lá que eu achei a piada dele, a observação dele merda. E eu nem seguia esse cara. E daí, no final das contas, eu disse: cara, eu vou responder ele com piada, que é o que ele deveria fazer. Ele deveria ter uma boa sacada pra isso. Mas parece que ele quer treta. Eu não discuto nem pessoalmente, eu não vou discutir virtualmente, cara. Esses dias uma guria lá, eu tava falando de racismo, caramba. Daí eu comentei, e daí a guria começou a querer discutir. Eu disse: ó, chega. Eu não discuto nem pessoalmente, eu não vou discutir virtualmente. Eu não vou perder meu tempo aqui, tá? Porque ela, daí eu colocava uma resposta lá, daí ela retuitava, daí viu só, não sei o que, como eu sou poderosa. Para de encher o saco, para de infernizar. Puta que pariu, troço chato, velho. Parei por aqui então, ó. Se tu acha que tu tá certa, fica com essa ideia aí, fica com essa mentalidade que eu tô um pouco me fudendo. Vou seguir minha vida aqui e tu segue a tua. Aí, ao invés do cara ele fazer piada com a situação, ele ficou brabo. E daí, no caso, eu fiz piada com a situação. Aí ele me respondeu com uma imagem de uma pessoa que tava... uma foto ali, uma imagem de uma pessoa que estava entediada com aquela conversa, com a discussão. E daí eu mandei uma resposta pra ele que foi a seguinte: é exatamente assim que eu me sinto quando eu ouço as suas piadas. E daí o cara foi lá no blog e começou a chorar, dizendo: sabe, tu não vai ser comediante, tu não vai ser humorista, não porque tu é ruim, mas porque tu é mau caráter. Cara, tu é humorista, tu deve fazer piada com esse tipo de coisa, tu deve fazer piada com esse tipo de situação, porra. Eu tô te dando a matéria-prima pra tu esculpir e fazer uma puta piada, mas não, o cara não consegue, ele foi lá e ficou chorando. Talvez essa tenha sido a oportunidade que eu tenha deixado passar. Tem um podcast que eu ouço, inclusive, enfim, mandei um e-mail pro cara falando por que eu ouvia ele, enfim, por questão de identificação, algumas histórias parecidas, e mandei essa história pra ele, e o cara não leu, porque eu não sei, ele deve ter achado que eu tô querendo me aparecer, ou porque eu quero ser ele, ou sei lá, não sei bem, mas é uma história muito parecida com a que ele tem, só que ele soube aproveitar a oportunidade e eu não. Então, que nem eu tava dizendo, eu dei a matéria-prima pro cara esculpir e ele não esculpiu. Da mesma maneira que talvez essa fosse uma oportunidade para eu fazer contato com o cara, eu acabei não fazendo. O negócio da oportunidade acabou passando e eu não peguei. Porque eu vejo assim, cara, a comédia como um jogo de futebol, aonde o palco é o campo de futebol. O jogador é o comediante. E a plateia é a torcida.
Eu, de vez em quando o meu time tá jogando e o cara faz uma jogada merda, eu vou lá e digo, cara, que jogada merda. Pô, tem que tirar esse cara do time, que é isso? Como torcedor eu tenho o direito de criticar, pelo menos eu acho que eu tenho o direito. É a mesma coisa na comédia. Agora não, tu quer convencer que a tua piada é boa. Cara, ignora. Inclusive, vou falar um negócio que eu fiquei com medo de ser processado por um comediante, cara. Eu deveria ter levado isso daí mais sério. Aliás, eu deveria ter levado isso daí adiante, porque imagina se um comediante ele processa um cara da plateia. Quer dizer, eu vi um trecho do programa, disse, porra, que piada merda, que observação de bosta, e o cara ele foi lá e, não, porque tu não pode achar minha observação de merda. Cara, que assim, se despreende. Se despreende. É que nem um jogo de futebol. De vez em quando alguém vai criticar a tua piada. Tu tem que te ver como um jogador de futebol. Tu pode contar ali durante... Vamos fazer uma analogia aqui. Durante 44 minutos, piada merda, observação de bosta. Chega no último minuto, o cara dá 3 chapeuzinhos, mata a bola no peito e faz um golaço de bicicleta. Então não tem que levar muito a sério esse tipo de coisa assim. Não, porque eu achou minha piada merda, achei. Agora cria em cima disso, o cara não soube criar. E talvez o mais errado tenha sido eu, que não soube aproveitar a oportunidade de me aproximar do cara, mas enfim, passou. E outra, eu acho que todo comediante, assim, humorista, ele tem um quê, um pezinho ali na loucura. Sinceramente, eu acho que o cara tem um pezinho na loucura. Só que a diferença entre esses caras que fazem arte, de certa maneira, e dos psicopatas, enfim, é que eles conseguem converter aquilo dali em algo positivo, como humor, a comédia, um cara que faz música, ele consegue fazer um riff foda, ele consegue transformar toda aquela loucura dele, a raiva, o sentimento que for, em arte. E o cara que é psicopata mesmo, ele não tem aonde extravasar a energia dele, extravasar o que ele está sentindo em um meio de arte, como essa galera faz com música, como faz com humor, com arte, sei lá, pintando um quadro, qualquer outro tipo de coisa. E a grande diferença, que nem eu estava dizendo, entre o psicopata e o cara, o artista, é que ele consegue transformar aquilo que ele está sentindo em algo positivo, diferente do psicopata, que decide sair por aí matando todo mundo, matando e esquartejando os outros, fazendo um massacre por aí. E outra, o que determina ser um artista? Sinceramente, por exemplo, eu gravo o podcast, mas eu sou só um maluco que grava um podcast, publico na internet e ninguém ouve. Eu sou um artista? Ou será que se eu for chamado para participar de programas, para dar entrevista, enfim, eu tiver reconhecimento, eu vou me tornar um artista? O que determina, o que denomina ser um artista? É o reconhecimento? E acho que a partir do momento que o cara se torna uma pessoa pública, que ela faz algo publicamente, assim, ela tem que se desprender desse tipo de coisa, de, eu vou te processar. Porque isso daí é uma grande de uma frescura. Vamos concordar nisso daí, que é um negócio ridículo. E outra, processar. Puta, vai a merda, cara. Coisa de mimizento, coisa de gente mimada. Sinceramente, eu acho uma babaquice isso. Ficou meio ruim, as ideias ficaram meio tortas, mas fazer o que? É isso daí que tem pra essa semana. Fui.